Pessoal, nós voltamos com o módulo 5, na qual eu vou fazer aí a correção de alguns exercícios que eu havia deixado, e no final do vídeo eu vou estar deixando mais alguns para vocês, tá? Eu vou disponibilizar essa semana lá no plural, tanto os vídeos como os slides, para ficar mais fácil a visualização de todos vocês. Bom, eu havia deixado para vocês, né, os exercícios da página 421 até a página 426. Vamos começar a correção. Praticando o aprendizado, na questão 1, nós tínhamos lá alguns climogramas. O que é o climograma? Ele mede aqui o número os milímetros de precipitação durante os meses do ano e a temperatura durante esse período, tá? Nós temos 3 climogramas aqui. Eles se referem, cada um, a um tipo de clima brasileiro, né? E ele quer respectivamente na ordem. O que vocês têm que ver? Olha só, esse primeiro clima aqui, a gente percebe que ele apresenta aí alta temperatura, né, e um nível de chuva alto durante todo o ano. E aí, quais seriam, né, respectivamente esses climas? Nós temos o clima equatorial úmido, uma alta precipitação, tropical, onde a gente vê aqui umas temperaturas mais baixas durante o período aí do inverno, né, e uma precipitação menor. E aqui o tropical úmido, que ocorre aí uma pouca variação de temperatura e as chuvas bem distribuídas durante o ano. Questão 2. A malária é uma doença típica das regiões tropicais. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, no final do século XX, foram registrados mais de 600 mil casos de malária no Brasil, 99% dos quais na região amazônica, né, na região norte do nosso país. Os altos índices de malária nessa região podem ser explicados por várias razões, dentre elas quais? A letra D, né? A temperatura elevada e os altos índices de chuva na floresta favorecem a proliferação do mosquito transmissor. Então a gente sabe que esses mosquitos que transmitem a malária, a dengue, a chikungunya, a zika, eles gostam muito de um clima mais quente e com mais umidade. 3. Observe o mapa abaixo, né? Aí ele pede para você estar assinalando a alternativa correta, né? É a letra C, a massa tropical continental, atua na parte central e exerce grande influência no período seco da região. Ela acaba trazendo aí um clima de estiagem. 4. A fotografia reproduzida a seguir mostra com muita clareza um importante fenômeno investigado pela geografia física, com grande ocorrência no território brasileiro. Marca a alternativa que corresponde a esse fenômeno. A formação de precipitação por imposição orográfica. Seria o que, pessoal? Quando ocorre aí uma frente fria, o encontro de uma frente fria com a frente quente e acabam surgindo aí essas grandes chuvas orográficas. 5. O aumento da temperatura média do Oceano Pacífico nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, entre a América do Sul e a Oceania, apresenta como uma mancha na gravura a seguir. É um velho fenômeno reconhecido por navegadores europeus e pelo povo inca. Pessoal, quando fala de aumento da temperatura nos oceanos pacíficos, no Oceano Pacífico, lembre-se sempre de El Niño. O El Niño, ele provoca aí o aquecimento das águas do Pacífico, tá? Então é a letra C, que provoca chuvas intensas, né, o fenômeno do El Niño, no litoral ocidental da América do Sul, seca no Nordeste e enchentes no Sul brasileiro. Ele traz essas consequências aqui para principalmente para o nosso país. Desenvolvendo habilidades. Questão 1. Observe o mapa dos climas do Brasil e os 3 climogramas que seguem, né? Nós temos aqui a letra A, B e C. Aí nós temos o climograma 1, o 2 e o 3. Vocês teriam que fazer a associação entre as letras A, B e C, né? Com o climograma 1, 2 e 3. Olha só. Letra A, climograma 2. Letra A, clima equatorial úmido, tá? A gente percebe aqui não há uma grande variação de temperatura, mas há um alto índice pluviométrico, alto índice de chuva, então ele corresponde o que? Ao clima equatorial. A B1, então seria aqui o clima de cerrado, tá? A gente percebe que há aqui uma queda na temperatura nos meses de maio a agosto e uma queda também no nível de chuva, significa que é um clima quente e chuvoso e seco e frio, né? E a C, que é a 3, né, a gente consegue perceber aqui um clima subtropical lá no sul do nosso país. As chuvas são bem distribuídas durante o ano, exceto aqui em julho, agosto e junho, e as temperaturas elas sofrem aí grande oscilação, principalmente no inverno, mostrando que eles têm aí um inverno mais rigoroso. Questão 2. A convecção na região amazônica é um importante mecanismo da atmosfera tropical e de sua variação.
em termos de intensidade e posição. Tem um papel importante na determinação do tempo e do clima dessa região. A nebulosidade, o regime de precipitação, determina o clima amazônico. O mecanismo climático regional descrito está associado à característica do espaço físico de convergências de fluxos de ar. Ali é o encontro de massas, né? E elas acabam aí que convergindo e fazendo aí com que essa nebulosidade, essa umidade, ela se acentue ali, principalmente no norte do nosso país, tá? Desculpa, eu passei uma, questão 3. A poluição nos grandes centros urbanos, como Curitiba, pode causar determinadas doenças como rinite, alergia, asma, problemas de pele e cabelo. Pessoas sensíveis às partículas em suspensão no ar podem desenvolver tais doenças ao respirar o ar poluído dos grandes centros. Durante todo o ano essas doenças podem acontecer, mas é no inverno que elas ficam mais acentuadas. Durante o inverno em Curitiba é comum a ação da massa polar atlântica. Essa massa polar ela acaba aí trazendo quedas bruscas na temperatura, né? Inclusive a semana agora que nós vamos entrar, vai estar vindo uma massa de ar muito fria, que nossas temperaturas chegarão aí no mínimo de 10 graus. Que facilita a ocorrência de problemas respiratórios, pois o que ela faz, né? Quanto mais frio, menor a umidade relativa do ar e promove a inversão térmica, o que provoca a concentração de poluentes próximos ao solo. Então o ar ele fica mais denso. E isso é chamado de inversão térmica. Quando está calor, o ar ele fica mais leve e ele sobe para as altas temperaturas, para as altas altitudes, desculpa. Quando está no inverno, esse ar ele acaba se concentrando ali perto do solo, deixando com ele também todas as partículas poluentes. Isso faz com que as pessoas que tenham problemas respiratórios enfrentem graves problemas durante esse período de inverno. A fotografia a seguir, questão 4, mostra um aspecto das enchentes consideráveis que atingiram o mês de julho de 2014, partes do sul do Brasil. É o bloqueio da frente fria, tá? Quando ocorre um bloqueio da frente fria, quando ocorre uma massa de ar quente e úmida, maior do que, tem mais poder do que uma massa fria e seca, ocorrem aí esse tipo de enchentes, principalmente aí nesses climas mais frios. Questão 5. Analisa a imagem de satélite meteorológico e os mapas de precipitação, pressão atmosférica e umidade relativa do ar no território brasileiro, captado às 12 horas do dia 27 de outubro de 2010, para responder a questão. Nós temos aqui uma imagem de satélite, né, que mostra aí essa umidade aqui dentro do nosso país. Mapa de pressão atmosférica, mapa de precipitação, olha só o nível de chuva, né, e o mapa de umidade relativa do ar. A partir da análise dos mapas, é correto afirmar que na área identificada pelo número 2, na imagem satélite, a dinâmica atmosférica proporcionou o quê? Chuvas, tá? Porque ele trouxe o quê? Olha só, ele trouxe aqui o mapa da pressão atmosférica, ela estava uma pressão mediana, e a precipitação aqui, ó, precipitação relativamente alta, olha só, se a gente olhar. Então, ela trouxe chuvas. Levando em consideração os dados a seguir, que representam a temperatura e a precipitação de uma região brasileira, podemos afirmar o que, né? Nós temos aqui janeiro, fevereiro, até o mês de dezembro, o número de milímetros, tá? Pode ver que chove bastante. Então, a vegetação dominante é a floresta pluvial, tá? Aquela floresta que é formada principalmente pelo alto número de precipitação, pelo alto número de chuvas, tá? Seria a nossa floresta equatorial. Nos mapas abaixo são representados as médias históricas de variação da chuva no território brasileiro em milímetros por estação do ano. Olha só no verão, gente, né, como costuma chover muito. Olha o outono também, se concentra mais aqui no norte e no sul. Olha o inverno, a nossa área aqui intertropical, como ela quase não há chuva, tá? Menos aí de 150 milímetros. E aqui, durante a primavera, onde essas chuvas costumam, né, ocorrer mais aqui no centro do nosso país, deixando essa área do Nordeste ali, parte do Norte, em períodos de seca. Nós temos aqui o clima A e o clima B. Olha só, aqui o número de chuva, a temperatura e aqui também. Bom, pessoal, comparando os mapas com os gráficos, identifica as macro-regiões brasileiras, nas quais predominam o clima A e B, respectivamente. Em seguida, explique a pequena variação anual de temperatura em ambos os climas. O clima equatorial, que é o clima A, que é um clima quente e úmido e possui muita chuva, né? Mais de 440 milímetros de janeiro a março, é dominante na região norte do nosso país, principalmente ali sobre a floresta amazônica.
principalmente na Amazônia. O clima tropical B, quente com chuvas no verão e o inverno mais seco, é dominante aqui no nosso centro-oeste. Os climas A e B apresentam baixa amplitude térmica anual, ou seja, pouca diferença entre as temperaturas máximas e a temperatura mínima. O principal fator que justifica isso é a baixa latitude, ou seja, a proximidade com a linha do Equador. Outro fator importante é a dominância de massas de ar quente, como a equatorial continental, a equatorial atlântica e a tropical continental, no caso do centro-oeste. Então, no norte do nosso país, nós vemos aí a presença do clima equatorial, um clima mais quente e úmido. Já aqui no centro-oeste, no centro do nosso país, nós temos o tropical, chamado tropical típico, os invernos bem secos, né, com temperaturas não muito baixas, o verão com temperaturas muito altas e mais chuvoso. Há uma pequena amplitude térmica por nós estarmos aí próximo da linha do Equador, né. Nós temos alguns meses de amplitude maior, como é o caso do outono na qual nós estamos, que durante a noite ou nos períodos da manhã nós temos uma temperatura mais amena e durante o dia ela acaba se elevando. Mas no decorrer do ano essa amplitude térmica ela é menor, tá? Questão 8. Assinale a alternativa correta em relação às características e atuação das massas de ar sobre o território brasileiro. A letra A. Massa tropical atlântica, ela é quente e úmida, como o próprio nome diz, atlântica, ela vem do Oceano Atlântico, então ela vai trazer muita umidade, tá? Provoca chuvas no litoral das regiões Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. Questão 9. Observe o mapa. Nós temos um mapa aqui, onde ele mostra aí, né, os tipos de clima, tá? Clima equatorial, clima tropical equatorial, clima tropical litorâneo, clima tropical úmido, né? E clima subtropical. Sobre os tipos e subtipos de climas, de subtipos climáticos identificados no mapa, o que é correto afirmar? Letra A. Os subtipos do clima equatorial apresentam elevada temperatura e quase nenhuma variedade térmica sazonal. Significa que não existe aí um inverno, uma primavera, um verão, um outono, tá? Ele acaba que apresentando umas características muito homogêneas, durante o ano, as características muito parecidas. É a variedade da pluviosidade, né, o número de chuvas ao longo do ano que permite a sua distinção. Então temos um período de seca e um período aí mais chuvoso. Essa é a principal característica de distinção entre esses climas equatoriais. 10. Observe a sequência dos mapas elaborados a partir da imagem de satélites que mostra o deslocamento de uma frente fria sobre o Brasil entre os dias 6 e 10 de agosto de 2010. Nós temos aqui os mecanismos, né, como está essa frente fria. Ela entrou por aqui, ela foi por aqui pelo oeste do nosso Brasil e depois ela saiu por aqui. Assinale a alternativa que melhor caracteriza a condição de tempo atmosférico nas sequências dos dias. Em 10/8, o tempo atmosférico sobre o Rio Grande do Sul está estável, porém as temperaturas são mais baixas que em 6/8. Então ocorre aqui uma diminuição de temperatura com a menor índice de pluviosidade. Aqui estava chovendo mais, mas as temperaturas estavam maiores. Aqui choveu menos, mas as temperaturas estavam menores. Bom, pessoal, para terminar a aula eu vou deixar para vocês realizar os exercícios, tá? Da página 426 a 430. Na próxima videoaula eu vou fazer a correção desses exercícios e vou aí já iniciar um próximo módulo, tá? Um beijo e um abraço para vocês.